Michele tá aí, Ireni conseguiu voltar? Só falta a Ireni. Será que ela não conseguiu voltar? Agora ela voltou. Ireni? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Certo, então vamos voltar lá, meninas. Caí aqui, agora a gente voltou. Estou gravando a aula, tá? Então a gente está falando de doenças cardiovasculares, tá? A gente falou da inatividade física, do diabetes, do aumento do colesterol, da hipertensão, que são os fatores de risco para doenças cardiovasculares, tá? Marcadores antropométricos. A Organização Mundial da Saúde indica o uso da antropometria para a vigilância dos fatores de risco das doenças crônicas. O que é medidas mesmo, meninas, antropométricas? Além do peso e da altura, que a gente tem que fazer essa mensuração, né? Para a gente calcular o IMC do nosso paciente, recomenda a medida da cintura e do quadril, como forma de avaliar a deposição da gordura abdominal. A gente já sabe que maior tem essa circunferência, maior é o risco de doença cardiovascular, tá? Esses parâmetros antropométricos têm a vantagem de apresentar fácil mensuração e obtenção a baixo custo, podendo ser utilizado tanto na saúde pública quanto nas clínicas. Quem faz essas mensurações somos nós, enfermeiros, tá? Na nossa consulta de enfermagem. Então, eu trouxe aqui os valores de referência para vocês. A gente mensura ali a circunferência do homem maior ou igual a 94, aí já considera elevado. Da mulher é 80. Do homem, considerado um risco muito elevado, maior ou igual a 102 centímetros. E o da mulher, 88 centímetros. Tá? Essas são as medidas aí de referência. Então, a gente calcula o IMC, que é acima de 25, já caracteriza sobrepeso, e está associado a maior risco de desenvolvimento de morbidades crônicas não transmissíveis, sendo esse gradativo e contínuo. Então, qual que é a nossa orientação para esses pacientes que estão com o IMC maior que 25? Reavaliar a sua alimentação e mudança de hábito, né, pessoal? Se não mudar os hábitos, atividade física e uma alimentação saudável, consequentemente vai ter aí um problema grave de doença cardiovascular. Diversos estudos têm evidenciado a relação entre características qualitativas e quantitativas da dieta ocorrência da enfermidade crônica, entre elas as doenças cardiovasculares. Os hábitos alimentares apresentam-se como marcadores de risco para a doença. Claro, né, menina? Claro, se o paciente só come gordura, só se alimenta de alimentação com muito sódio, fast food, enfim, não sei se vocês lembram uma vez que um estudioso, um cientista, fez um estudo com ele mesmo, só se alimentando todos os dias com lanche de fast food. Vocês lembram disso? Procurem depois saber o que aconteceu com ele, como ele ficou. Então, assim, foi surpreendente o quanto isso não é bom para a nossa saúde. Na medida que um consumo elevado do colesterol, lipídio e ácido graxo saturado, somados ao baixo consumo de fibra, participam na etiologia da dislipidemia, do aumento do colesterol, da obesidade, da diabetes e da hipertensão. Né? Você vê que é consequência daquilo que a gente consome, daquilo que a gente costuma comer, nos alimentarmos. A gente viu aí que alimentos ultra processados não são alimentos verdadeiros, não são alimentos de verdade para o nosso consumo, mas a gente acaba consumindo de forma inadequada e, por consequência, a gente tem aí doença cardiovascular. Os componentes nutricionais com maior influência no perfil lipídico de lipídios de indivíduos saudáveis são a ingestão de gordura total. A gente sabe que gordura não combina com ser humano, né? Entretanto, uma vez que a alimentação diária é incompleta e, por consequência, o impacto de alimentação inadequada, aumenta consideravelmente o risco de doença cardiovascular, né?
Vamos ver como que a gente faz uma assistência de enfermagem, nós enfermeiros. Então, a gente chega na consulta, colhe a anamnese geral do nosso paciente, a identificação do usuário, sexo, idade, estado civil, raça, dados, socioeconômico, ocupação, escolaridade, moradia, lazer e religião. Tudo isso faz parte da anamnese geral do nosso paciente, tá? Antecedentes familiares, pessoais, agravos à saúde, acidente vascular cerebral, doença arterial, coronariana prematura, morte prematura e súbitos familiares. A gente tem que saber se tem problemas dentro da contexto familiar, pessoas infartadas, hipertensas, diabéticas, né? A gente tem que saber se tem câncer na família, se tem obeso, se nosso paciente é sedentário, se tem cirurgias pregressas, se sofreu queda, tá? Que tipo de medicação que esse paciente usa, quais são os que estão prescritos, quais que eles utilizam, que muitas vezes o paciente acha que não é necessário fazer uso de medicação. Isso é verdade, viu, gente? Mesmo prescrito, ele acha que não se faz necessário tomar a medicação todos os dias, principalmente o hipertenso. Ele acha que pelo fato dele não estar sentindo nada no momento, ele não precisa tomar remédio. Vocês vão ver muito isso, tá? Qual que ele toma por conta própria, isso acontece muito entre eles, porque a vizinha falou que tomou e fez bem para ela, ela também toma, tá? Dificuldades e investigando reações adversas. Quais são os hábitos alimentares desse nosso paciente, os horários, os tipos de alimentos, a quantidade, modo de preparo, consumo de sal, bebida alcoólica, gorduras saturadas, açúcares e cafeína. Eu lembro que eu já falei para vocês e vou repetir novamente. É muito difícil a gente mudar os hábitos alimentares de uma pessoa adulta. Muito difícil. Mas é um trabalho de persuasão de nós, o nosso trabalho de enfermeiro. Então, é trabalho de formiguinha mesmo, gente. É muito difícil você mudar hábitos alimentares, mas não é impossível. Como é que a gente tem a gente convence o nosso paciente? Explicando os motivos que acarretam futuramente para a saúde desse nosso paciente, tá? É assim que a gente faz persuasão com o nosso paciente. As eliminações, como é que está a evacuação, se tem frequência, a característica, muitas vezes ele não sabe te responder, né? Muitas vezes essas informações se tornam mais difíceis pelo fato dele não saber, não ter conhecimento, muitas vezes, do seu próprio corpo, da sua vida. Isso é real, tá, gente? Isso é real. Aí a gente pergunta se ele tem dificuldade de fazer xixi, se a gente fala de urese, ele não sabe o que é, a gente tem que usar termo popular com o nosso paciente para que ele entenda e a gente consiga ter ali as informações que a gente precisa, tá? Hábitos de vida, se ele fuma, se ele bebe, se ele faz uso de drogas, o sono, se ele dorme bem, o repouso, tudo isso faz parte da nossa estudo ali que a gente está fazendo do nosso paciente, a anamnese, tá, gente? Atividade física, atividade sexual, vacinação, importantíssima, higiene também. Quais são as queixas atuais desse nosso paciente? Investigar essas queixas, os exames laboratoriais que ele realizou, se for mulher, a citologia oncótica, e queixas ginecológicas para mulheres em geral, tá? E etc. Percepção do usuário frente à patologia. Gente, isso é importantíssimo. Como é que esse nosso paciente reage ao novo diagnóstico que acabou de ser feito? Muitas vezes é negação, eles não aceitam que tenha patologia. E isso é real, já aconteceu diversas vezes comigo que o paciente, muitas vezes, ele não aceita que tem a doença, que está errado, que o médico é doido, tá? Tratamento e autocuidado, conhecimento sobre sua doença, tratamento, mas muitos também levam muito a sério e seguem a risca direitinho o tratamento, toma certinho a medicação, muda os hábitos. É bem bacana quando a gente pega um paciente que acolhe ali todas as informações que a gente passa para ele, tá? Faz tudo bonitinho. A postura frente à patologia e a corresponsabilidade, pessoal. O paciente, muitas vezes, ele coloca
a responsabilidade toda em cima do enfermeiro, como se nós fôssemos responsáveis pela sua vida. Nós somos apenas ali o suporte de orientação, de melhor qualidade de vida para esse paciente, mas a gente tem que colocar a responsabilidade que é dele, não nossa. A gente faz toda essas orientações, sim, mas a responsabilidade também é dele, tá? Certo? Doença cardiovascular, para evitar, o que importa é o alimento. A gente sabe que o caminho é mudança de hábito de vida. Tem que mudar o estilo, o modo de vida que essa pessoa tem. Primeiro passo, tá, gente? A orientação é essa. Mas não adianta você querer já mudar de um dia para o outro, que você não vai conseguir. Tem que ser gradativo. Gradativo. E é essa a orientação que a gente passa para os nossos pacientes, tá? Então, atingir e manter o peso ideal. Como que a gente atinge o peso? A alimentação, não tem jeito. Reduzir os níveis elevados de colesterol, do LDL e o triglicerídeos, né? São as gorduras aí do nosso organismo que não faz bem para a nossa saúde. Promover alterações alimentares permanentes. Tem que fazer alimentação saudável. Esse é o primeiro passo, certo? Os carboidratos, então, também não são nossos amigos. De 50 a 60 das calorias ingeridas, tem que reduzir, aí fazendo substituição pelos cereais integrais, leguminosos, grãos, tá? Então, priorizar os carboidratos de baixo índice glicêmico. A gente sabe que isso é um inimigo do diabético, né? Então, os carboidratos têm que ser diminuídos ou eliminados da vida do diabético, né? A gordura saturada. Então, a gente tem que fazer a substituição por conta dessas doenças cardiovasculares que não combinam, não fazem parte do roteiro alimentar desse paciente, tá? Leite e iogurte desnatado, queijos magros, carnes bovinas magras, carne branca. A opção é essa de orientação de reeducação alimentar para o nosso paciente, tá? As proteínas aí, de 10 a 15% das calorias ingeridas, reduzir então a carne vermelha, embutidos, queijos amarelos, laticínios integrais, que esses têm mais gordura, certo? Tudo bem, meninas? Sal não combina com hipertensão, né? Então, o uso frequente de sal pode aumentar o risco de hipertensão em pessoas sensíveis ao sal. A gente sabe que sódio, na tabela nutricional, é sal. Então, orientar também o seu paciente a ler, a saber interpretar aquela tabelinha nutricional. Seu João, sódio é sal. Então, o senhor, toda vez que for comprar algum alimento, veja a quantidade que tem de sódio. E não faz bem para a sua saúde, para a nossa saúde, né? Então, um consumo até 6 gramas de sal por dia. Esse é o recomendado. Mas se você for comprar aquele sachê de sazon, desses pozinhos como é o nome, gente? De tempero, vocês observem lá na tabela nutricional quanto que tem de sódio ali. Ultrapassem muito, né? Então, uma colher de chá por dia, para vocês terem uma ideia. Então, o ideal é 6 gramas. Reduzir o industrializado, que sódio ali grita, né? Evitar sal na mesa. Então, não combina sal e hipertenso, né? Conclusão: as alterações do hábito de vida é fundamental. A alimentação adequada, a manutenção do peso saudável e a atividade física para esse paciente ter uma sobrevida. Redução dos fatores de risco, retardo de doença cardiovascular. Então, se a alimentação for adequada, se a manutenção do peso for adequada e junto com a atividade física, logo ele vai ter consideravelmente redução dos fatores de risco, retardo das doenças cardiovasculares, tá? Certo? Certo, menino? Certo. Tudo bem. Alguma dúvida? Certo. Não. Meninas, então assim, trocando alhos por alhos, ou seja, né, gordura não combina com o ser humano, por consequência, a gente tem a orientação de que a atividade física, reeducação alimentar, este é o caminho para evitar
doenças cardiovasculares, ok? Ok. Meninas, bom dia para vocês. O que eu trouxe para vocês foi isso hoje. Próxima aula a gente se vê. Um ótimo final de semana para vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau, também. Obrigada. Tchau. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, tchau.